Olá, estudantes. Sou o professor Paulo Torres. Nesta primeira unidade, vamos estudar o processo de colonização praticado por Portugal no Brasil, as tentativas iniciais de convivência e escravização dos povos indígenas, os massacres de suas populações, bem como a resistência desses povos, ao longo dos períodos colonial e imperial brasileiros. Veremos ainda como se deu o tráfico de povos africanos escravizados e como o trabalho escravo foi estrutural para a economia e formação da sociedade brasileira. A escravização é uma prática muito antiga. Os povos egípcios, hebreus, gregos, romanos e vários outros praticaram a escravidão. Era quase sempre resultado de guerras, nas quais os vencedores escravizavam soldados vencidos. Entretanto, a partir da Idade Média, que se inicia por volta do século VI e se prolonga até o século XVI, a escravização assume um outro caráter e a cor da pele passa a ser o aspecto principal dessa prática. Essa escravização, tendo como característica a cor da pele, teve como maior exemplo a escravização de povos africanos, levada a cabo por ingleses, franceses, holandeses, norte-americanos, espanhóis e portugueses para a exploração de suas colônias e das terras do Novo Mundo, atualmente compreendendo os Estados Unidos da América, América Latina, América do Sul e, em particular, o Brasil. Nosso diálogo se dá em perceber e reconhecer os processos históricos de escravização e genocídio de povos originários e o tráfico de milhões de africanos que evidenciam esse caráter racista e preconceituoso contra esses povos, tratados como animais sem alma, pela cor da pele e tipo físico. Foram mais de 300 anos de escravatura e barbárie praticados pelos civilizados povos europeus. A colonização portuguesa no Brasil se inicia com a tentativa de escravização dos povos originários, aos quais denominaram de índios ou gentios, para em seguida promover seu extermínio em massa. Conforme o depoimento de Frei Vicente de Salvador, em sua História do Brasil de 1500 a 1627. Embora também Frei, Vicente do Salvador trata os indígenas como contrários, inimigos, justificando toda a matança que presenciava. Em suas palavras, nosso exército estava já todo junto, e mataram tantos que era piedade ver, depois tantos corpos mortos, e aos mais que fugiram foi seguindo a nossa vanguarda. Os contrários, com medo, se espalharam pelos matos, dando-lhes lugar que entrassem na aldeia e fizessem tal matança nas mulheres, meninos e velhos que nela ficaram. Contrariamente ao entendimento do Frei Vicente do Salvador, séculos depois, o antropólogo e professor Darcy Ribeiro descreve o encanto inicial dos índios por aqueles homens que chegavam pelo mar, aos quais foram inicialmente receptivos, até que eles se revelassem como exploradores dos povos originais e das riquezas naturais e minerais. Exploração que se daria com a submissão e, consequentemente, sua desumanização. Como bestas de carga, o conflito se instala. Em que pese toda a repressão e tentativa de submissão, os povos originários brasileiros não se deixaram escravizar. Diante dessa impossibilidade na escala pretendida, empreendeu-se o tráfico de povos africanos com a vinda de milhões de homens, mulheres e crianças arrancadas de suas aldeias e famílias, empilhados em navios negreiros e trazidos para o Brasil, onde passariam a trabalhar e a viver de forma precária e violenta. Ressalte-se que a história da escravidão no Brasil é marcada pelo tráfico cruel e desumano de africanos arrancados de suas aldeias, territórios e continentes, para servir de mão de obra para o enriquecimento de países e pessoas e que para aqui foram trazidos. Mais de 3 milhões de pessoas nessa situação, espalhadas por todo o território nacional. As revoltas acontecidas nas várias províncias do Brasil, a exemplo do Maranhão, Pará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, entre outras, muitas das quais resultaram em quilombos, como locais de agrupamento, resistência e sobrevivência. A exemplo de Palmares, cuja luta atravessou um século e várias gerações, passando por várias lideranças, tais como Gangazumba, Zumbi, Dandara, como também aconteceu a Revolução dos Búzios, na Bahia, em 1798, liderada por João de Deus, Lucas Dantas, e a Revolução Pernambucana de 1817, entre outros. Após leitura do conteúdo trazido no texto orientador da Unidade 1, proponho que pesquisem sobre o tratamento dispensado pelo colonizador português aos povos aqui encontrados, sobre a introdução da escravidão africana por Portugal no Brasil, suas consequências sociais e econômicas.
No fórum, iremos debater os seguintes pontos: o colonizador português e povos indígenas, o colonizador português e a escravização africana. A partir das leituras, é importante que vocês, discentes, participem, contribuam e interajam com outros companheiros do curso no fórum temático. Então vamos ao nosso momento de participação e interação. Essa unidade terá duração apenas de uma semana e as atividades propostas serão também avaliativas. A partir das leituras, é importante que os discentes participem, contribuam e interajam com os companheiros do curso no fórum temático. Bons diálogos para nós.